cidade, sejam bem-vindos a mais um encontro onde nós vamos falar hoje sobre reencarnação. Sejam muito bem-vindos, compartilhem esse vídeo, curtam, espalhem essa notícia para os amigos de vocês, porque essa série que nós estamos fazendo de vídeos explica os princípios básicos da doutrina espírita, como nós já falamos anteriormente. Então é muito importante que você divulgue para que a doutrina espírita possa chegar a mais pessoas. Antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, que é a reencarnação, vamos nos preparar e fazer a nossa prece. Para fazer a prece, nós vamos fazer essa leitura anterior do livro Preces e Orações. E nesse livrinho nós temos várias orações interessantes que nos ajudam a desenvolver, a sentir algumas coisas que nos elevam até Deus. A prece de hoje, por exemplo, ela se chama Prece do Jovem Cristão, de Aires de Oliveira. Então preste atenção. Senhor, dá-nos o amor puro, o respeito à tua lei, a disciplina benéfica, a assimilação dos bons exemplos, o acatamento aos mais velhos, a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o coração terno, o entendimento fraternal, o pensamento resoluto, os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os olhos compreensivos, os ouvidos vigilantes, a dedicação ao estudo e ao trabalho, o devotamento ao bem, os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade, em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre. Assim seja. Então, nessa singela oração, nós podemos perceber o jovem cristão buscando a Deus, querendo que em todas as coisas que ele faz, que ele fala no mundo, na terra, que ele seja abençoado, para que todas essas coisas sejam para o bem dele e do próximo. E é assim que nós devemos pensar, que no nosso dia a dia, as coisas que nós vamos fazer, falar, que elas possam fazer o bem e não o mal. Que nós possamos elevar os pensamentos e os sentimentos às coisas boas, ao amor que Jesus nos ensinou. É assim que deve agir o jovem cristão. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, se assim desejarem, e elevar os nossos sentimentos até o Pai. Senhor Deus, muito obrigada por mais um momento de evangelização, onde nós vamos aprender e onde nós vamos entender com mais profundidade os princípios básicos da doutrina espírita, para que nós possamos também ser porta-vozes da doutrina aonde nós estivermos. Que o Senhor possa nos iluminar a nossa casa, nossa família, nosso lar, nosso centro espírita, para que onde nós estivermos, nós possamos ser luz. Muita gratidão, Senhor, pelo exemplo do Mestre amado Jesus e que Ele esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. O que é a reencarnação segundo a doutrina espírita? Com certeza você já ouviu falar de reencarnação de várias formas na sociedade. No senso comum, as pessoas acham que reencarnar é um espírito sair de um corpo e entrar em outro, que já foi formado. Muitas vezes as pessoas também acham que reencarnar é você ter a possibilidade de voltar a viver na Terra em vários corpos, inclusive em corpos de animais. Tem pessoas que também acham que reencarnar é a gente voltar para pagar coisas que ficaram pendentes em outra vida. E assim elas acham que precisam voltar à Terra apenas para sofrer. A reencarnação na doutrina espírita não tem nada a ver com nenhuma dessas ideias. Porque, segundo o Espiritismo, reencarnação é um processo natural que todos nós precisamos passar para que o nosso espírito venha a evoluir. Então, o objetivo da nossa encarnação na Terra não é o sofrimento ou o pagamento de coisas que ficaram para trás, mas o aprendizado, a evolução a partir das consequências das coisas que nós fizemos. Nós vamos aprendendo com elas e assim vamos diminuindo o nosso sofrimento e o sofrimento das outras pessoas. Para que o processo de reencarnação ele aconteça da maneira eficaz e adequada, a gente precisa desencarnar realmente de um corpo que nós já estamos tendo uma experiência na Terra, nos desligarmos totalmente desse corpo, irmos para o plano espiritual, aprendermos, crescermos, tirarmos dúvidas, revermos o nosso passado e vermos assim os novos objetivos para o futuro, que faltou na nossa evolução espiritual. E assim nós precisamos nos preparar para que lá na frente venhamos a nos conectar a um pequeno óvulo fecundado na barriga da nossa futura mãe.
Então, a gente não vai ser conectado automaticamente a um outro corpo que já existe, que já foi desenvolvido. Nós vamos passar por um processo de reencarnação desde o ventre. Nós também sabemos que pelo processo evolutivo, o princípio espiritual, ele passa por vários reinos dentro da matéria. Pelo reino mineral, pelo reino animal, até chegar no reino dos seres humanos, do homem, o reino nominal. E aí, quando nós estamos em corpos humanos, nós já temos um espírito mais desenvolvido, né, com capacidades mais elaboradas, somos um espírito humano. Portanto, se nós já possuímos um espírito humano desenvolvido, um perispírito também mais evoluído, será que nós conseguiríamos reencarnar num corpo de um animal? Não, né? Seria totalmente incompatível. Não teríamos como fazer esse processo reencarnatório. E nós temos faculdades muito mais avançadas. Então, esse tipo de ideia não é uma ideia que o Espiritismo defende. Não é uma ideia que nós entendemos que faz parte do ciclo de reencarnações na Terra. Portanto, é importante a gente entender que podemos, em algum momento, reencarnar, talvez em outro planeta, em outras condições um pouco mais primitivas, mas isso não significa que nós iremos retroceder e voltar aos nossos aspectos animalescos, né? Reencarnados ou conectados a corpos de animais. Sendo assim, você já compreendeu o que é reencarnação na visão espírita, não é? É um processo educativo e importante para o espírito imortal que precisa passar por essas provas terrenas para que ele venha a evoluir. Então, o espiritismo, ele não fala de uma reencarnação feita de qualquer maneira, com qualquer propósito. Todas as leis que existem na criação de Deus, elas são feitas de maneira perfeita e organizada para que a gente possa efetivamente evoluir. Então, quando a gente reencarna, a gente passa por isso várias vezes até a gente atingir um estado máximo de amadurecimento espiritual e não precisarmos mais voltar à Terra. E aí, nesse processo de reencarnação, nós podemos vir em corpos diferentes, em situações diferentes, em famílias diferentes e em culturas diferentes. Nós podemos vir num corpo masculino, feminino, nós podemos vir numa família mais estruturada, onde nós temos muitos recursos, onde nós temos parentes que nos amam, mas nós também podemos reencarnar em lugares e condições muito difíceis, muito adversas, onde nós não vamos ter tantos recursos assim. E isso vai depender daquilo que nós fizemos no passado, vai depender das coisas que nós plantamos. Porém, essas situações podem ser revertidas e transformadas a partir da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e da nossa persistência na nossa evolução moral. Ei, mocidade! Vamos falar um pouquinho sobre o porquê reencarnamos. Qual é o motivo para isso, né? O porquê que temos que voltar, né? Como somos espíritos e espíritos em evolução, o porquê que a reencarnação é tão importante para nós. Respondendo vários questionamentos, né? Porque nós temos várias perguntas sobre a reencarnação. Para que reencarnamos? O objetivo da nossa existência é evoluir, para alcançarmos a perfeição. Concordam comigo? Como somos espíritos e para sermos espíritos perfeitos, precisamos possuir todas as virtudes. Exemplos de virtudes: amor, respeito, paciência, fé, respeitar tanto as pessoas mais velhas como também as pessoas que estão convivendo conosco. É preciso saber aplicar todas as virtudes e conhecer todas as ciências e todas as artes e utilizá-las todas para o bem. Então, Deus, o nosso Criador, né, de toda bondade, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos concedeu a possibilidade de reencarnarmos. Muitas das vezes, até alcançar o grau de perfeição. Quer dizer, tornarmos espíritos puros. Aí surge outro questionamento. Concordam comigo? Aí vem aquele monte de perguntinha. Não poderíamos apenas evoluir no plano espiritual? Seria bem mais fácil, não seria? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Está no Livro dos Espíritos, questão 167. Pegando só um pedaço dessa pergunta, né, estudando um pedaço dela,
uma parte dela vai nos esclarecer que a reencarnação visa outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Porque nós fazemos parte da obra da criação, né? Somos co-criadores com Deus. Lembrando que a Terra é uma escola bendita, para assim nos educar e evoluir. Para ilustrar um pouquinho sobre aquilo que estamos falando, que é sobre reencarnação, no livro Os Missionários na Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 12, fala sobre a reencarnação de Segismundo. E nesse capítulo 12 é relatado como que é o processo reencarnatório. Só que antes de relatar esse processo reencarnatório, eu vou contar a história de Segismundo. Quando ele esteve aqui no plano físico, né? Como nós aqui estamos. Na época dele, ele foi apaixonado por Raquel. Só que Raquel já era casada com Adelino. Já era casada, né? Então, o que Segismundo fez? Desviou Raquel, levou ela para outro caminho. Só que não contentando com isso, ele entrou em luta armada com Adelino, tirando a vida de Adelino. Claro que se estamos aqui para evoluir, ele teria que voltar para resgatar essa pendência com Adelino. Depois de alguns anos, Adelino reencarna, Raquel reencarna, casam-se novamente. Só que Segismundo ainda estava no plano espiritual. E Segismundo precisava de uma família para ele reencarnar e conseguir trilhar o caminho do bem. Então, Adelino e Raquel, apesar de tudo, e de todo o amor que brotou no coração deles quando estavam no plano espiritual, resolveram aceitar Segismundo no seu seio familiar, como filho. Então, no plano espiritual, foi tudo preparado para que Segismundo voltasse no seio familiar na casa do inimigo. Aí no Missionários da Luz, no capítulo 12, tem um relato maravilhoso de como é preparado a reencarnação, né? As reuniões que tem, entendeu? Após o sono de Raquel e Adelino, né? Que eles reencontram com Segismundo. E a dificuldade que tem quando os dois se deparam um com o outro, né? André Luiz, que ajuda a relatar isso para Chico Xavier em psicografia, relata que eles percebem que quando vem para a carne, né, quando estamos no corpo carnal, a sensação é totalmente diferente daquilo que prometemos no plano espiritual. Só que precisamos, né, dessa reencarnação para evoluirmos. Todos nós precisamos da reencarnação para evoluirmos. E Segismundo precisava da sua reencarnação. Precisava da sua nova oportunidade. E aí ele teve. Então ele veio como filho desse casal, quando conseguiu programar toda a sua reencarnação, quando conseguiu terminar tudo, ele se alojou no ventre materno de Raquel, se tornando uma só alma e depois seria uma só carne, porque seria filho, sangue de Raquel e de Adelino, né? Então é uma história muito bonita, comprovando o porquê que precisamos da reencarnação. Por causa dos débitos que temos de outras vidas, ou até mesmo desta vida mesmo, vamos colocar nesta vida. Às vezes um bem que eu deixo de fazer, uma mal resposta que eu dou para a mamãe ou para o papai, ou até mesmo para a professora na escola. Então, eu preciso me reinventar nisso aí e tentar ser melhor, ser mais paciente, ser mais bondoso, ser mais caridoso. Temos mais um fim da nossa mocidade cá em Brachuter, né? Então, nos preparando agora para a prece, peguei um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 27º, no item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, disse ele,
Não vos ponhais em evidência, antes orai em segredo. Então é nesse orar em segredo que Deus conhece todo o nosso interior, o nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a espiritualidade amiga, ao mentor da nossa juventude e a Deus que nos conhece por inteiro, para que neste momento possamos receber toda a paz, toda a tranquilidade e também que quando formos ao encontro dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos tios, amigos, das pessoas com quem convivemos e quem gostamos, até mesmo aquelas que não gostamos muito, mas que possamos levar a paz, a tranquilidade e aprendermos a conviver e a ser melhores, para sempre percebermos que somos espíritos, espírito em evolução, e que precisamos sempre da reencarnação para evoluir. Que assim seja. E com muita alegria, amiguinhos, que eu convido vocês para o próximo encontro. Fiquem com Deus. Até mais. Tchauzinho.